E aí, como é que você tá? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do normal. Eu quero comentar sobre o caso do Thales Gomes, mas eu quero fazer uma análise que é pertinente a nós, uma análise para te provar porque o One Person Business é muito melhor do que muitos outros modelos de negócio e talvez seja realmente o caminho que você deva seguir. Para quem está perdido e não sabe quem é Thales Gomes, ele era, até, sei lá, 2 dias atrás, o CEO do G4, que é uma empresa de educação respeitável, eu diria assim. E ele fez uns stories falando umas coisas que ele pensa lá. Eu não vou entrar no mérito de se é certo ou errado, é opinião. Ele deu uma opinião. O problema é que a opinião dele irrita muita gente. E basicamente ele falou assim, né? Eu peguei aqui o print do story dele. Se sua mulher, perguntaram na caixinha dele, né? Se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos? E ele disse assim: Deus me livre, mulher CEO. Salvo raras exceções, eu particularmente só conheço duas. Essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo plano. Vocês não fazem ideia da quantidade de estresse e pressão envolvida em uma cadeira como a minha. Fisicamente você fica muito abalado, psicologicamente você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar. Na média, essa não é o melhor uso da energia feminina. A mulher tem um monopólio do poder de construir um lar e ser base de uma família. Um homem jamais seria capaz de fazer isso. Para que fazer a vida dessa mulher pior dessa forma? E por aí vai, ele vai, explica, fala um monte de coisa. E, enfim, esse cara foi cancelado. Ele se ferrou muito. Vamos ser honestos, ele se fudeu. Ele perdeu a cadeira de CEO da empresa dele. Ele pediu desculpas. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Guarda isso. Ele fez esses stories e depois ele pediu desculpas para as pessoas. Ele foi cancelado e ele pediu desculpas para todo mundo que estava cancelando ele. Essa é a pior coisa que você pode fazer quando é cancelado, diga-se de passagem. Mas vamos voltar para o que nos interessa. Eu quero trazer uma perspectiva de quem não precisa prestar contas a outras pessoas. Uma perspectiva de One Person Business. O que é One Person Business? Isso é o seguinte: você é o único dono do teu negócio. Você não tem uma porrada de funcionários e você não tem que prestar contas para investidores. Vamos olhar esses 3 pontos. Esses 3 pontos são importantes. Primeiro é o seguinte: o Thales Gomes, ele divide a empresa com outras pessoas. Ele tinha lá, se eu não me engano, 60 e poucos % das ações da empresa e, portanto, ele tinha outros sócios. Isso significa que, por mais que ele seja o sócio majoritário, ele vai sempre ter que prestar contas aos outros sócios. Quando você tem sócios, este é o caso. Em um negócio de uma pessoa só, o One Person Business, você não tem sócios. Quando você não tem sócios, você não tem que prestar conta para outras pessoas que têm o mesmo nível de influência e poder que você na empresa, você já ganha um tanto bem grande de liberdade. Esse vídeo é sobre liberdade. Nós vamos falar sobre liberdade pessoal. Eu não vou entrar em mérito de você falar coisas que eu concordo ou discordo na internet. Eu não estou nem aí para minha opinião sobre o que o Thales Gomes falou. E eu também não me interesso pela tua opinião sobre o que ele falou, tá? Diga-se de passagem. Eu estou aqui para te mostrar que com o One Person Business você vai conseguir ficar mais livre de um cancelamento como esse. O segundo ponto é que uma empresa como o G4, ela tem o quê? Sei lá quantos funcionários tem. Quantos funcionários tem o G4? Eu vou pesquisar aqui agora. Vamos descobrir aqui quantos funcionários tem o G4. E aí eu vou chutar que tem uns 70, 80 funcionários, pelo menos. Cerca de 1.000 colaboradores. Beleza? 1.000 colaboradores. Caramba, é muita gente. A gente praga um cacete, tá? Quando você tem 1.000 colaboradores, você precisa tomar muito cuidado com as coisas que você fala. Por quê? Porque provavelmente uma grande parte dos colaboradores discorda de você em muitas coisas. Quando você tem um negócio de uma pessoa só, você não tem um sócio, então você não tem que prestar contas da tua empresa para outra pessoa.
você não tem milhares de colaboradores. O que você tem é poucas pessoas, 1, 2, 3, que prestam algum serviço para você, são contratados, vamos dizer assim, terceirizados, e você consegue garantir que essas pessoas têm a mesma mentalidade que você, têm as mesmas opiniões de vida, religiosas, políticas, seja lá o que for que você. Então, você não precisa pisar em ovos para expressar a tua opinião, tanto nas conversas que você tem com elas, nas reuniões, quanto em público. Nós vamos entrar no problema de você estar na internet e ser uma pessoa pública daqui a pouco, tá? Mas o terceiro ponto que eu tinha falado é os investidores. Quando você tem investidores na tua empresa, caras estão botando grana, capital, fazendo o negócio girar. Quando você tem um conselho de pessoas que têm parte da tua empresa ou algum tipo de interesse no desenvolvimento deste negócio e essas pessoas têm um determinado nível de poder sobre o teu negócio, você não pode mais expressar a tua opinião. Por quê? Porque a tua opinião influencia na percepção pública daquelas pessoas. Então veja, quando o Thales Gomes vem e expressa a opinião dele, qual é o problema nisso? Não vamos entrar no mérito, de novo, da opinião dele. Se a opinião dele é boa, ruim, se ele está certo ou errado, isso não me interessa aqui. O que interessa é o seguinte, ele, ao expor a opinião dele, ele expõe os sócios dele. Ao expor a opinião dele, ele entra em conflito com os funcionários dele. Ao expor a opinião dele, ele causa um problema com os investidores que também precisam de uma certa presença pública ou, ao menos dentro do meio deles, eles precisam ser vistos de uma determinada forma. Sendo bem assim, direto ao ponto, né? O Thales Gomes tem tanto rabo preso com tanta gente, vamos dizer assim, entre aspas, que ao expressar a opinião dele, ele precisa levar em consideração tudo isso, porque alguém não gostar daquilo pode desencadear uma série de eventos que dá muito errado. E aí que vem a beleza do One Person Business. Você não tem todas essas pessoas com quem você tem o rabo preso. E você é muito mais livre para falar as coisas que você realmente pensa. Por quê? Porque a única pessoa que é responsável pela tua sustentação, por sustentar a tua casa, é você. Ele não depende só dele para sustentar a casa dele, ele depende de outros caras. E se ele entra em briga com essas pessoas, se ele mancha os relacionamentos dele com aquele grupo de pessoas, ele tá ferrado, cara. Não tem o que fazer. E aqui que eu entro no problema do trabalho na internet. O trabalho na internet, ele é um trabalho de exposição. Eu estou exposto aqui. Você vai estar exposto. Tu pode criar o canal Dark, tu pode criar só post no Instagram sem mostrar a tua foto. A partir do momento em que você começa a falar, eu te garanto, eventualmente você vai falar merda. É inevitável. Por quê? Porque você vai expressar as tuas opiniões. E a gente, eu tenho 30 anos. Quantos anos tem o Thales Gomes? Ele não deve ter muito mais do que eu. Thales Gomes, idade. Ele não deve ser muito mais velho do que eu. Talvez ele tenha a minha idade, eu nem sei também. Ele tem 37 anos, pelo que eu entendi, pelo que eu vi aqui no Google. Então, com 37 anos, com 30 anos, com 20 anos, cara, as nossas opiniões, elas ainda são muito ruins, mesmo. A gente tem muita coisa que a gente vai ter que aprender, desenvolver e resolver ao longo da vida ainda. E isso significa que ao se expor com essa idade, e a maioria das pessoas que me acompanha vai até os 40, 45 anos, sempre vai ter alguém mais velho, alguém mais novo dentro da faixa, mas é mais ou menos de 25 a 40 anos, a gente ainda está formando muitas das nossas opiniões na vida, e muitas das coisas que você tem certeza hoje, você vai mudar de ideia amanhã, e é claro que você não teve tempo suficiente para pensar em muitas das coisas. A gente soma a isso o problema de que para você ter sucesso na internet, você precisa de um volume, tem que ser intenso, entendeu? Ou seja, tem que publicar muita coisa. Então todo dia você vai publicar algumas dezenas de stories,
todo dia você vai publicar algum post, todo dia você vai publicar algum vídeo, todo dia você vai estar lá emitindo opiniões e falando as coisas que você pensa sobre o que quer que seja. Eventualmente, com as coisas dando certo, você vai se sentir confiante para começar a expressar opiniões que antes você não tinha coragem de expressar. E você não tinha coragem por um motivo óbvio, porque você sabe que essas opiniões elas divergem de outras opiniões. Veja só, não existe opinião polêmica. Só existe polêmica no embate de opiniões. Nenhuma opinião por si só é polêmica. A polêmica está quando eu combato opiniões, quando eu combato ideias. Então, o contraste entre duas ideias é que gera uma polêmica. Só que, por ele estar fazendo em volume, com intensidade, e não ter 60, 70 anos de estudo real, e de meditação, e de uma vida espiritual forte, e de muita oração e tudo mais que faz você melhorar a tua capacidade de emitir opinião, ou seja, você pensar melhor, você vai falar alguma merda. Acontece que, quando você é uma pessoa que está com o rabo preso com um monte de gente, quando você depende da opinião, não opinião pública, mas a opinião de outras pessoas influentes para você continuar fazendo o teu dinheiro, você não é mais livre para falar as coisas que você quer. É claro, eu estou dizendo aqui dentro do nível de liberdade que a gente já sabe que não tem esse nível de liberdade todo na internet, tá? Qualquer um que seja minimamente inteligente já sabe que a gente já não vive num nível de liberdade total há muito tempo, se é que um dia viveu. E também estou levando em consideração aqui que tu não vai fazer um discurso realmente criminoso, né? Sei lá, tem discursos que são realmente criminosos e tem opiniões que são apenas opiniões idiotas e burras e que a gente não passou tempo suficiente pensando a respeito, enfim. Então, eventualmente a gente vai falar alguma besteira na internet. Só que, quando você não tem o rabo preso, quando você tem o teu negócio dentro da tua casa, falando com o teu público, e o teu público que concorda com as tuas opiniões, com a maneira de enxergar a vida que você tem, quando você tem pouquíssimas pessoas trabalhando com você ou para você, que são terceirizadas e que já entendem muito do que você pensa e pensam muito parecido, você não corre esse mesmo risco de sofrer um cancelamento e ter que se submeter a ele. E aí que entra o problema, falei para você guardar isso mais cedo no vídeo, pedir desculpas. Tu nunca pede desculpas para quem quer o teu sangue. Uma vez que o cara foi cancelado, já era. Pedir desculpas só significa que ele vai, inclusive, perder o apoio de quem concordava com ele. Porque toda opinião vai ter alguém que concorda e alguém que discorda. Por mais que você ache ridícula e deteste a opinião de uma pessoa, pode ter certeza, existe um grupo de pessoas que concorda com a opinião dela. Então o que acontece? Você emite a tua opinião na internet e a tua opinião causa uma polêmica porque ela contrasta com uma opinião corrente de muita gente. Enquanto você não pede desculpas, é como se você estivesse ainda do teu lado, entende? E todas as pessoas que concordam com a tua opinião, elas irão te defender, elas irão ficar contigo. Certeza, cara. A não ser que você realmente tenha feito uma parada criminosa, você vai ter sempre as pessoas que vão concordar contigo. Pera aí, eu tenho que abrir a porta pro meu cachorro. Abrir a porta pro meu cachorro. Vai, cachorro. Entra aí. Beleza, tô voltando, cara. Tô voltando. Esse vídeo não precisa cortar nada, o editor. Pode deixar tudo assim, tá? Então, meu cachorro quis vir no ar, porque tá muito quente lá fora. Onde eu tava? Sempre vai ter alguém que concorda com a tua opinião. Agora, acontece o seguinte. Quando você pede desculpas, todo mundo que tava do teu lado e concordava com você, vai olhar aquilo e falar: porra, eu não acredito. O cara se submeteu. Já era. Acabou pra ele. Essas pessoas não vão mais te apoiar. Porque elas viram que você cedeu. E elas sabem
E elas sabem que você cedeu por pressão. Você não cedeu porque você mudou de opinião. Você não cedeu porque você realmente acredita que você falou muita besteira. Você cedeu porque você percebeu que a opinião pública virou contra você. E todo mundo que concordava com você vai deixar de te apoiar por perceber que você simplesmente se submeteu a esse sistema que tá tentando te engolir. E aí que vem a coisa, né? Acho que vou adicionar alguns pontos importantes nesse vídeo, tá? Primeiro, você não precisa dar esse tipo de opinião que o Thales Gomes deu na internet. Você pode muito bem concordar com ele, eu não me importo com isso, não tô nem aí pra tua opinião sobre as coisas, e ficar quieto. E quando alguém te perguntar uma coisa dessa, você simplesmente ignorar, nem responder. Porque quando é uma pergunta numa caixinha, ninguém tá vendo a pergunta. Então você não responder aquela pergunta, nem vai aparecer para as pessoas, porque elas nem sabem que aquela pergunta chegou. Se alguém te fazer uma pergunta dessa num comentário de um post ou de um vídeo, e você não responder, também não tem nada de errado. Por quê? Porque as pessoas estão habituadas a... elas sabem que nem todo comentário é respondido, entendeu? Então, não vai acontecer nada de grave por você não responder. Então, o primeiro ponto é, você não precisa dar esse tipo de opinião. Você pode guardar as tuas opiniões mais contrassenso para você mesmo. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, você vai ter que se posicionar em algumas coisas na internet, mas você pode se posicionar só dentro do teu mercado. Por exemplo, eu acredito piamente que 99,9% dos Reels são lixo completo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eu gravei um monte de Reels que eu assumo. Vários deles são muito ruins. Entendeu? Então, eu acredito, é uma opinião minha sobre o meu mercado, que o canal para você vencer na internet está no conteúdo denso, no conteúdo longo, em vídeos longos, em textos longos. Você pode muito bem dar só esse tipo de opinião. Você não precisa dar essas outras opiniões. Agora, se você decidiu se expor com opiniões pessoais sobre a vida e sobre coisas que certamente vão criar muita disputa, porque você falar sobre o que um homem, o que uma mulher, o que sei lá o que, fulano e ciclano pode fazer, é óbvio que vai gerar briga. Porque você está dando uma opinião sobre algo muito amplo, onde tem muita diferença. Então, eu dou qualquer opinião sobre mulher ou homem. Cara, é muita diferença. Só, sei lá, a minha esposa é muito diferente da minha mãe, que é muito diferente da irmã dela, que é muito diferente da minha avó. Só no meu pequeno círculo de convivência com mulheres, todas elas já são muito diferentes. Aí, tu junta a diferença da mulher com a outra, calma, a diferença da mulher com os homens, é muita opinião diferente. Então, uma vez que você decidiu se expor a esse tipo de opinião, você tem que fazer sabendo onde o teu rabinho está preso. E se o teu rabinho não estiver preso em lugar nenhum, você está muito mais tranquilo. Porque você pode ter certeza, o hate, as opiniões contrárias, elas não vão derrubar o teu negócio, porque você vai encontrar muita gente que compactua com o teu pensamento. E essas pessoas vão gostar ainda mais de você por ter exposto essa tua opinião. E aí entra o último ponto que eu queria trazer nesse vídeo. Você está se expondo na internet. Como eu disse, mesmo que você não mostre a cara, você está se expondo. E aí eu queria deixar um alerta muito importante, que é o seguinte. Cara, não ache que é o número de seguidores que vai te dar dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro com pouquíssimos seguidores. Não ache que é a fama que vai te dar dinheiro. A fama tem muito mais chance de te destruir do que te fazer ganhar dinheiro. Porque é o que aconteceu com o cara. Ninguém mandou ele ser tão conhecido, vamos dizer assim, né? Então, por ele ser tão conhecido, qualquer merda que ele falasse, as pessoas iam cair muito mais em cima. E não é a primeira vez que elas fazem isso. Só que com o acúmulo de vezes que ele falou as coisas que ele pensa, já era.
os caras conseguiram expulsar ele da própria empresa, entendeu? Então, você, ao começar na internet, saiba, você está iniciando uma carreira profissional de exposição. As pessoas vão falar mal de você. Elas vão te xingar. Elas vão discordar de você. Isso tudo vai acontecer eventualmente. Ou você suporta isso, ou você não começa neste mercado. E se uma vez que você começou neste mercado e está se tornando uma pessoa exposta, saiba disso. Tome cuidado com o teu rabo preso para lá e para cá. Porque a depender da forma como você construiu a tua influência, você falou uma coisa, que o teu grupinho de amigos, entre aspas, que vai ferrar o teu grupinho de amigos, você vai ser cortado imediatamente. Que é o que o Thales colocou ali no informativo de quando ele deixou de ser CEO do G4. Eu vou até ler aqui, que eu acho isso um absurdo da humanidade. Isso é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum, tá? Mas ele diz assim, olha... Volto aqui para informar que decidi me afastar dos cargos de CEO e de presidente do conselho do G4. E ele diz o seguinte: a empresa é maior do que qualquer um de nós. Isso é uma coisa... Cara, tu me desculpa, tá? Uma empresa ser maior do que os seres humanos que estão dentro dela é uma coisa que eu consigo entender, mas nesse caso eu não consigo ver sentido em fazer um negócio. Eu não acho que a minha empresa pode nunca ser maior do que a minha família, por exemplo. E se qualquer coisa na minha empresa for fazer mal para minha família, foda-se a empresa. Entendeu? Agora, a empresa é maior do que o Thales? Se é ou se não é, eu não sei, mas isso daqui diz só o seguinte: os seus ditos amigos provavelmente se importam muito mais com o dinheiro e a imagem deles do que com a amizade com você. Me parece isso. Eu não sei, eu não conheço o Thales. Eu nunca falei com ele na vida. Eu não estou vindo aqui fazer um juízo de valor. Eu não estou vindo aqui falar o que eu penso dele ou não penso. Eu não penso nada. Eu não me importo mesmo. Eu realmente... Eu não sei quem ele é. Então, é importante você entender isso. A tua empresa, ela não pode ser maior que a tua vida. Entendeu? A tua vida é maior. E você precisa entrar na internet com este cuidado. E é por isso que eu defendo o One Person Business hoje. Porque se eu falar uma merda, beleza, pode ferrar muito, mas ferrou eu. A empresa é só eu. A empresa eu tenho ali as pessoas que trabalham comigo, elas todas compactuam com as minhas opiniões sobre a vida. Então, eu fui cancelado. Bom, eu não tenho que pedir desculpas com medo do meu rabo preso com ninguém. Se eu pedir desculpa, eu vou ter que pedir desculpa porque eu realmente acho que eu errei. Eu não vou precisar fazer uma pose. Eu não vou ter que abrir mão do meu cargo na minha empresa, porque ela é só minha. Então, se eu abrir mão do meu cargo na empresa, significa que a empresa acabou, de fato. Eu não vou ter que ceder a fingir que eu sou outra pessoa para agradar uma pequena, vamos dizer assim, vamos chamar, mal chamando, uma pequena elite que está comigo. Então, o One Person Business é uma vantagem para quem quer ter paz na vida, sacou? Sinceramente, vendo o que eu já vi até hoje, pessoas contando comigo, mas até pessoas maiores, pessoas que faturam 100, 200, 300, 500 mil reais no mês, com uma empresa com 2 pessoas, com 3 pessoas. Cara, tu quer mais que isso? Tu quer um EBITDA, tu quer um valuation de centenas de milhões? Pra quê? Se você, com uma empresa onde o teu custo é de 30, 20, 30 mil reais, tu tá faturando 200, você tá tirando 100 mil, 150 mil pro teu bolso todo mês, isso é mais dinheiro que qualquer pessoa pode imaginar na vida, sacou? Então, assim, tu não precisa entrar nesse mundo corporativo e
e competitivo, onde você tem que ficar agradando fulaninho, cicaninho. Tu não precisa disso aqui na internet. Aqui você pode muito bem ter um pequeno público, assim como eu tenho alunos que têm 2, 3, 4, 5 mil seguidores, que gosta muito do que você ensina, que concorda muito com as suas opiniões e que é fiel a você e compra de você o tempo inteiro. A gente volta naquela velha continha, né? Se você tem 1.000 pessoas dispostas a te pagar R$1.000 por ano, você tem R$1 milhão por ano. Então, não é tanta gente assim que você precisa. Você não precisa entrar nesse jogo de imagem da internet. Você não precisa prender o teu rabo com ninguém. Você pode ter um negócio de uma pessoa só, falando tranquilo sobre as coisas que você pensa, sem preocupação. É um pouco disso que eu queria deixar nesse vídeo. Não sei se você gosta desse tipo de vídeo opinativo. É a primeira vez que eu decidi fazer. Deixa aqui nos comentários se você gosta, não gosta, quer me ver falar mais sobre essas coisas ou não. E eu espero ter te ajudado de alguma forma. É para isso que eu tô aqui. Tamo junto. Um grande abraço.